Sintel Rio comemora 74 anos de história e muita luta. Como parte da programação especial da Web TV, o tema desta semana vai mostrar o documentário feito em homenagem aos 70 anos do sindicato, comemorado em 2011. Esta é a história de um sindicato de luta, de muitas conquistas, de muitas vitórias. A história de 70 anos do Sintel Rio. Esta foto não marca o início de tudo, não. Mas o fato desta mulher, Ângela da Costa Leite, estar inaugurando a sede própria do sindicato é a concretização de toda esta história. A sede própria, construída por muitas mãos, pelas mãos de todos os trabalhadores telefônicos. A Ângela viveu numa época em que o mercado de trabalho não era regulamentado. Não havia sequer carteira de trabalho e nem salário mínimo. Era funcionária da companhia telefônica desde 1921, mas não levava desaforo para casa. Batia de frente contra o que julgava injusto e errado. Quando a associação profissional foi fundada, ela foi eleita por unanimidade presidente da junta governativa que foi responsável pela organização do futuro sindicato dos telefônicos, que só foi reconhecido em agosto de 1941. Estávamos em plena era Vargas, com o sindicato totalmente regulado pelo Departamento Nacional do Trabalho e, claro, limitado pela repressão do governo. Já na primeira eleição para a diretoria do sindicato, em setembro de 1941, a Companhia Telefônica Brasileira saldou débitos de associados para garantir a vitória do candidato que ela apoiava. Ângela foi derrotada por 120 votos, e isso durou mais ou menos 20 anos. Ângela da Costa Leite e outros companheiros, como Antônio Santana, eram reconhecidos como líderes pela categoria. Sem nunca terem chegado à direção da entidade, esta oposição puxou uma greve por aumento geral dos salários em 1946, conhecida como a greve da Parabólica, que, aliás, foi impedida pelo presidente do sindicato. Esse grupo ainda conseguiu realizar uma greve por aumento de salário em 1955. No início dos anos 60, o Sindicato dos Telefônicos se mostrou mais ativo. Foi quando conquistou a aplicação do regime de trabalho de 6 horas diárias para as telefonistas, comprou o imóvel, construiu e inaugurou a sede própria. A violência repressora da ditadura militar desarticulou totalmente a ação sindical. Os sindicatos sofreram intervenção direta do governo. Lideranças foram destituídas, presas e torturadas. De algumas, nunca mais se teve notícias. Somente no final dos anos 70 e início dos anos 80, os trabalhadores resgataram seus sindicatos. O novo sindicalismo, como foi chamado, reagiu à superexploração do trabalho e, ao mesmo tempo, foi um dos principais componentes da luta contra a opressão imposta pela ditadura a toda a sociedade brasileira. No sindicato do município do Rio, em 1984, aí sim foi eleita uma diretoria comprometida com a categoria, formada por novos ativistas e antigos militantes de oposição. Uma diretoria que tinha o apoio da base, voltava à ação do sindicato para lutar por melhores condições de vida e de trabalho. No Sindicato do Estado do Rio de Janeiro, a mudança veio em 1986, e ambos passaram a atuar em conjunto até que em 1990 se unificaram, formando uma só entidade. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas do Rio de Janeiro, Sintel RJ ou Sintel. Conquistaram muitas coisas: aumento de salários, benefícios, melhores condições de trabalho. Fizeram passeatas e assembleias que reuniram milhares de trabalhadores. Época de Antônio Carlos Magalhães, ou Toninho Malvadeza, como era conhecido. Fizeram uma greve em novembro de 1986 de um dia na campanha salarial. Outra em outubro de 87, que durou 2 dias. Foi a do caso Vicom. E outra em dezembro de 1987, de 6 dias, também na campanha salarial. E ainda outra em julho e agosto de 1990, que durou 16 dias e foi na campanha salarial, claro, mas contra o Plano Collor. A categoria dos telefônicos avançou e muito, tanto que esta chapa, Trovão Azul, esta chapa seguiu sendo reeleita, o que significava que a categoria estava aprovando o trabalho. Estes são os presidentes do Sintel Rio, José Adolar, Gilberto Palmares,
Francisco Isidoro, e o de agora, Luiz Antônio. Pode parecer saudosismo, mas quem não conhece a história, não se pauta nela, como é que vai preparar o futuro? Herbert de Souza, o Betinho, numa das posses quando lançou o Comitê Telefônico contra a Fome e a Miséria. Em dezembro de 94, no Sambódromo, a assinatura do acordo coletivo. Mas logo veio o Itamar e acabou com tudo. Foi um desastre. Mas o Sintel não ia deixar barato. Ainda mais com tantas demissões. 3 dias de greve. Tinha que ser feito. Suspenderam 12 cláusulas do acordo coletivo. Na campanha salarial de 95 para 96, as empresas se negavam a negociar. Fizeram mais de 30 paralisações setoriais e 2 greves, uma de advertência de 24 horas e outra que durou 4 dias na Telerge. Na campanha seguinte, o golpe foi grande, apesar da resistência. Forçaram a redução dos benefícios para os empregados admitidos a partir de 1º de dezembro de 1996. E a Telerge anunciou a sua intenção de privatizar. Milhares de trabalhadores demitidos. Claro que o Sintel foi abalado. Com tantas demissões, de 1998 até o ano 2000, os associados foram reduzidos em 75%. Milhares de chefes de família demitidos. Mas, mais uma vez, o Sintel Rio não se abalou. Não se abalou nunca. Todos estes ataques só fortaleciam a entidade, que tinha agora que lidar com as várias empresas. Muitas negociações, uma greve em 1999 e muitas manifestações. Era e sempre será preciso manter a dignidade do trabalhador. Disso não se pode abrir mão. Em 1999, a diretoria foi reeleita, combativa, atuante, mesmo com todos os problemas financeiros. É claro que mudou o desenho do sistema de telecomunicações, mudou o perfil e a lógica das empresas, mudou a categoria que estava totalmente transformada e fortemente atingida pela precarização das relações de trabalho. Mas o sindicato também se reestruturou para superar as crises, claro, e criar alternativas para dar conta da nova realidade. Conseguimos consagrar as convenções coletivas de trabalho para os grandes segmentos da categoria. O Plano de Previdência Complementar, o Previtel. Em 2000, foi criado o novo portal do Sintel Rio, para que todos os trabalhadores pudessem ter informação rápida, acesso aos arquivos, documentos e tudo mais que fosse preciso. Esta é a história dos 70 anos do Sintel Rio. À espera de todos que vão continuar fazendo esta história. Podem achar clichê a frase "a luta continua", mas é tão verdadeiro. A luta continua sim, e tem que continuar. E tem que continuar com os jovens que hoje ouvem esta história. A luta continua porque precisa. Porque enquanto houver injustiça e exploração, vai haver sempre quem erga a bandeira do trabalhador e continue escrevendo essa história. Sintel Rio, há 70 anos fazendo história.